Olá pessoal, hoje nós vamos começar com muito amor e muito carinho uma nova série no canal, que são as entrevistas das pessoas que eu vou encontrando por essa nossa caminhada, né, pelos caminhos saudáveis da vida. A gente vai encontrando pessoas que vão somando e para comigo e para com vocês. E eu disse assim, gente, por que não colocar tanta coisa boa, tantas pessoas boas no canal? Uma entrevista onde a gente vai descobrir o amor. A gente vai entender as possibilidades que a gente tem de se amar, amar o outro e viver bem com a gente, com a parceira ou parceiro que a gente escolheu para viver, e com as outras pessoas, e com a mãe natureza, e com o mundo. Então, eu vou dizer para vocês que é um casal exala amor, um casal que prega o amor, um casal que é amor. Mas eu gostaria muito de pedir para vocês uma coisa. No respeito dessa união que a gente tem na tribo, de respeitar todas as crenças, de respeitar todas as filosofias, todas as ideologias, se elas não forem pesadas e não quiserem catequizar ninguém dentro da tribo, né? A gente tem aquele olhar para aquilo, né? E aquilo pertence à pessoa, não pertence a gente, tá? Peço a participação de vocês aí, porque é vocês, na verdade, eu sou uma pessoa que vou gravar coisas para vocês, entendeu? Então, o que eu vou encontrando não fala só para mim, fala para o meu público. Eu penso, a tribo precisa saber que isso existe. E nessa entrevista, o que eu queria mais que vocês focassem é no amor. É no amor, é como a gente pode desenvolver o amor dentro da gente, as curas que vêm do amor, tá? Que o foco fosse realmente nisso daí. E se isso fizer sentido para vocês, vocês sentam o dedo no like, tá? Vocês compartilham com quem vocês têm que compartilhar, porque é um momento gratidão da gente, viu? E eu deixo vocês agora com Paulo e com Elza, esse casal que vai nos falar de amor. Gente, essa parte do vídeo a gente vai falar sobre o amor, aquele amor que a gente tem tanta dificuldade de acessar dentro da gente. Vai sair sobre o amor próprio, sobre o amor que às vezes a gente quer dar, mas que não tem base, né? Como é o meu caso, né? Que quero dar um amor, mas nem base do primeiro amor eu tive, que é o amor da mãe, né? Eu acho que é interessante de conversar sobre o Daime. Uma das coisas que eu queria trazer para os vídeos é como que isso revela o amor dentro da gente, como é que pode revelar isso, né, para as pessoas, porque é uma promessa, né, de ir visitar esse amor dentro da pessoa. Então eu vou deixar o Paulo, vou deixar o Paulo responder e vou perguntando para você assim, Paulo, primeiro, como é que você define o amor dentro do coração da pessoa? Como é que você define isso? Sim. Cada pessoa tem uma experiência de vida, que a vida vai nos levando. E dessa experiência de vida e tudo que a gente toca, a gente vai criando realidades na nossa vida. Né? Você tem uma realidade, eu tenho uma realidade, que não são verdades, mas são experiências que você vive e que muitas pessoas compartilham daquela experiência e que a sua experiência abre perspectiva para outras pessoas. Né? Então, você quer saber o amor mais em relação ao Daime? Ao Daime, cara, porque uma das coisas que eu mais ouvi
as pessoas falando sai coisas escuras Sim. durante o ritual, mas que depois tem um amor, uma coisa incondicional, né Aline? Uma coisa assim incondicional, foi uma dos relatos da Aline, que acontece uma coisa assim, ela falou um amor que eu não sabia que eu tinha aquele amor, né? Porque, vamos dizer, eu e a Aline, por exemplo, nós nem ela nem eu tivemos filhos, né? Sim. Então a gente, como mulher, não sabe experimentar, não entende o que é esse amor aí, né? Sim. E quando ela disse, melhorou minha relação com o marido, porque eu hoje entendo que tem um amor que eu não sabia. Então, durante o ritual, ela acessou esse amor. Sim. E eu queria dizer assim, porque eu acho uma das coisas, olha, primeiro, de primeira coisa para ser dita, eu não acredito que tenha outra cura maior hoje que não passe pelo amor. Sim. Agora, não é o amor de amar qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é amar o outro com as minhas feridas, colocar o outro na minha vida com as escolhas dirigidas pelas minhas feridas e trazendo mais problema para poder ferir mais ainda o meu coração. Mas como é que instala esse sossego, esse amor assim dentro da gente? Como é que é esse efeito? Como é que é feito esse efeito assim? Para não falar que é só uma coisa do Daime, eu vou dar um toque aqui na medicina chinesa, né, que é uma coisa que eu trabalho também, que os antigos sábios chineses diziam que a gente tem uma energia, uma bateria, né, instalada no rim, que se chama Jing, que produz o Qi, que é a energia que faz com que você tenha um movimento, para você produzir Shen. Shen é amor no coração. Produzir amor. A finalidade no homem é transmutar energia. Transmutar tudo em amor, tudo em luz. Né? Então tem até um ponto que a gente usa aqui o VC17 para trazer o Shen para a morada, trazer o ser para a própria morada. Que bonito. Que bonito. Então o Daime, ele faz com que você acesse essas dimensões que estão além da mente. Porque a nossa mente, como eu posso amar você que me ofende, né? Que me maltrata de alguma forma? Né? Como eu posso amar esse mundo que tem dor? Né? E Jesus tem aquela máxima de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. E a gente fala, pode ter coisa de evangelho, livro de tradução, mas Buda também chegou e disse, quanto maior a treva ou a agressão que vier contra mim, maior o amor que eu tenho que dar em conta. Então o amor é o que se chama de Deus, é a luz, é a criação, é a razão de toda a vida. É a harmonia dentro do próprio organismo, né? Dentro da própria família e dentro do próprio todo. Agora, o amor de mente, nós conhecemos essa mente que aprendeu, né? E a nossa mente, por questões de sobrevivência no mundo, a sobrevivência no mundo sempre foi muito difícil, então a gente precisou de agarrar a sobrevivência aqui de unhas e dentes. Nós estamos aqui conversando tranquilo, vem outra tribo, invade aqui, né? Nós temos que construir armas, então quando nós encontramos com o outro, a nossa tendência instintiva é em bater. Isso por vidas passadas, se não for quem não acredita em vidas passadas, por coisas arquétipas que estão aí que não podem ser negadas. Que existem movimentos arquétipos que a gente repete. Né? Então, quando você toma um Daime, aí espiritualmente a gente tem que entrar em progressões nos nossos corpos, vou dizer que a gente acessa a dimensão do coração. O nosso mestre diz, essa estrada do amor dentro do meu coração. Porque a mente, ela foi treinada para lidar com as coisas do mundo, para a defesa. O coração, ele foi, como o Campbell gosta de dizer, a gente trabalha muito com os 3 chakras inferiores, ainda muito lado animal do ser, né? Aquele que tem que ter posses, aquele que tem que comer, né? Defender a vida. Primitivo. Né? Primitivo. O segundo chakra, aquele que eu tenho que fazer sexo, eu tenho que ser amado, eu tenho que ser curtido, eu tenho que ser elogiado, meu trabalho tem que ser bem feito. Eu tenho que reproduzir, eu tenho que subir no palco, todo mundo bater palma. Né? É o ego. O ego. E o terceiro chakra é aquele do poder, tudo tem que ser da maneira que eu quero. Então, o coração é onde você se abre para o outro, onde você é igual ao outro. A empatia. A empatia. Então, eu achei bonito que você disse, o amor
não está na cabeça. Não está amor na está cabeça. no coração. A cabeça não pode entender de amor. Não tem como. Né? Porque, olha para você ver, uma coisa que é tida como o maior verdadeiro amor é o amor de mãe para filho. Um filho pode bater na mãe, que a mente dela, mesmo que ela tenha vontade de bater, ela segura aquilo, ela continua amando ele da mesma forma. Porque é um amor do coração. Entendi. É um amor do coração. Se é outra pessoa, né, é completamente diferente. E quem não teve filho, não acessa esse amor? Acessa sim, porque esse amor do coração, porque o filho é só uma representação do todo. Porque para você, aliás, para você ter amor, como você ter amor a alguém se você não tem amor por você? Como você vai dar o que não tem? Porque eu te pergunto assim, porque eu digo assim, se o meu primeiro amor, né, que foi aquele pela mãe, pelo pai, se eu não tive esse primeiro amor, eu carrego comigo um buraco muito grande, né? A maioria das pessoas conhece a minha história aí, que foi contada, tá no meu canal também, está no canal do Chico Abelha, foi contado pelo Chico Abelha, e é uma coisa assim que eu fico pensando assim, se faltou aquele primeiro amor na minha vida, como é que eu sei o que é amor, se eu não sei nem o que é o primeiro? Pois é. Que nem no meu caso faltou, né? Faltou. Mas aí nós vamos fazer aquele gancho que nós falamos. No meu caso, sobrou. Conta isso. No meu caso, sobrou. Eu fui nascido um pai e uma mãe, normalmente. Esse pai tinha 2 tias solteiras, uma mãe e uma avó, que era minha avó, e fui o primeiro neto. Né? Isso tinham sido pessoas pobres, que venceram na vida com muita dificuldade. Então, eu era a grande esperança, né, de tudo aquela família inteligente que não pôde ter, que minha avó ficou viúva com 27 anos, com 11 filhos, sem pensão, sem nada, sem família, uma vida muito difícil. Né? E ela sempre dizia, dias melhores virão. Depois, as 2 filhas, né, nem casaram, foram professoras, meu pai e tudo, né, cresceram, todo mundo evoluiu, conseguiu dar como se diz, um conforto para ela em vida. Né? E eu então tinha essa minha avó, essas minhas 2 tias e minha mãe. Eu tinha 4 mães. Que eu era assim um símbolo, essas 2 mães não tinham como filhos. E essa minha avó. Você tinha 4 mães? 4 mães. Então, e essas 4 mães, né, igual as brincadeiras, né? Como é que é? Eu botava. Minha avó perdeu um filho, perdeu um marido de tuberculose. Então, ela ficou com aquela mania de limpeza. Então eu passava a mão assim no jardim onde o cachorro passou, ela ia correndo levar na mão. Aí tinha umas pessoas da casa de frente e falavam, trata esse menino igual o menino Jesus. Quer dizer... E eu revi essas pessoas... Como é que casa esse menino depois, com 4 mães? Então, agora, com esse menino, que a minha mãe também, nunca, você não pode andar descalço, isso é perigoso, você não pode comer isso, tomar banho depois do quando fazer isso, você tem que isso, você não pode andar descalço. Então, aquela super proteção... O excesso do amor. Que quando chegou épocas na minha vida que eu pensava, meu Deus, eu só vou ser feliz um dia se essa pessoa morrer. Que eu não posso fazer nada de errado. Né? Se eu ia pensar no namorado, fazer qualquer coisa, eu tinha um olhar crítico de 4 pessoas que, por outro lado, me davam tudo também. E a gente, lógico, costuma conter tudo. É aquela história da troca, eu sou bonzinho, me dá, né, vida. Exatamente isso. 4 mulheres me validaram, dizem que eu sou bonzinho, limpinho, bonitinho, mais lindo, mais maravilhoso. Isso, vai ser aquilo, e me dão tudo, e a projeção de toda daquela família pobre, com toda a condição de, não, você não vai fazer um curso técnico, não, você vai fazer um curso científico, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, né? E você carregar todo aquele peso que hoje eu entendo que eu precisava ser dessa forma, que me protegeu, mas eu não podia fazer coisa errada. Nada. Então tinha hora que eu falava, nossa, essa pessoa morrer seria uma beleza. Aí eu posso viver. Então o que eu falo, posso viver. Que o excesso de amor é tão ruim. É tão ruim quanto a falta. Né? Aí depois, quando minha mãe precisou de vir morar comigo, né, depois de mais velho, né, e eu com falta de paciência de cuidar da minha mãe, porque da mesma forma que ela queria filhinho, eu vou te esfregar.
Né? Olha que tem sujeira aqui, você não está esfregando direito. Pegava no banho, esfregava, cortava a unha, porque você tem isso. Nossa, sua roupa rasgou aqui. Pai, tira essa roupa, você não pode sair com a guardada. Nossa, chinelo aí, não tira chinelo calçado. Mãe, eu quero de chinelo dentro dos meus colegas. Não, você não tem como chinelo de dentro. Você vai com o sapato bonitinho, esse é tão engraxadinho e tudo. Tinha época que eu não comia direito, despertador para mim comer. Eu que tocava o despertador, eu tomava, enfia a colher na minha boca. Às vezes jantar em 3 lugares também, ou com as 3 mães, 4 mães. Então o rei que tinha tudo, mas por outro lado, né, Não tinha liberdade. não tinha liberdade. Eu tive toda a liberdade pela falta do amor, tive toda a liberdade que eu possa ter, e ao mesmo tempo esse buraco de não ter tido, mas nem sentido sequer um pouquinho do amor, do primeiro amor, aliás, o amor das primeiras pessoas que teriam que gostar de mim. Então foi amor demais, mas o que eu falo hoje em dia que não é amor, é cuidado, é querer fazer a pessoa daqui a ser, o medo de morrer, o medo disso, não deixa você viver a sua vida. Né? Era o É a jeito preocupação, delas amarem, é o jeito delas amarem. com as feridas que elas tinham, Com as feridas, e com os as conhecimentos, projeções, né? as projeções e sobretudo no contexto em que viviam, porque veja só, eram 4 pessoas que viviam muito perto uma da Sim. outra, né? E eu tirava muita vantagem disso, porque às vezes, com a minha mãe lá qualquer coisa, eu também minha tia era professora, ia morar com elas, dormia lá com elas, morava com elas um tempo, aí não estava bom lá, ia para casa, fica aquele menino, né? Mimado e impotente. Impotente. Mimado E e eu impotente. com toda a potência do mundo devido à liberdade, mas até os 50 anos, sofrendo, detestando a minha mãe biológica, não conseguindo ter muito, sabe, muito espaço na vida, assim, porque era só fuga. Então eu fujo da cidade pequena para Curitiba, de Curitiba eu fujo para o Canadá, e do Canadá, se encher meu saco, eu fujo para outro canto também, entendeu? E fica aquele buraco que eu digo assim, aonde está o amor? E como é que eu encontro esse amor? O que é amor nesse caso? Mas uma das coisas que eu gostei que você disse, que esse amor está dentro da gente, só que não se acessa pela cabeça. Mas nós vamos chegar lá, né? Então, pois é, e quando minha mãe ficou velha, debilitada, doente, eu vinguei na mesma moeda. Com a mãe? Com a mãe, né? Não, a senhora não pode ficar independente com meu pai morrer, você não pode ficar dependente de remédio controlado, a senhora tem que melhorar, a senhora tem que fazer força, a senhora tem que exercitar, a senhora tem que fazer isso, da mesma forma que ela achava que eu tinha que ser, sem querer, né? Da mesma forma que ela me ensinou. A criança tua veio ali resolver com ela. Agora, como se diz, agora eu que sou adulto, eu que sou criança, do jeito, quando a senhora foi mãe, a senhora me ensinou do jeito que achava que é melhor, agora eu também vou fazer. Isso inconsciente, mas seja como for, né? Forçando a barra, não entendendo que ela já era uma... Já tinha passado da hora de aprender determinadas coisas e que eu precisava ter amor por ela. E como é que veio? Não, aí justamente é o seguinte, então... Dentro dos trabalhos de Daime, da medicina chinesa, que eu falo que é um laboratório, que é onde você atinge, depois a Elza pode falar um pouco, né? Que a gente atinge essa dimensão, que é igual o nosso mestre diz no mim, é a estrada do amor dentro do seu coração. Essa história do coração, embora todos eles falam coração, surgiu em 2007, quando eu estava lá na Fortaleza, no Acre, num trabalho. Chegou um trabalho lá que tem hora... várias pessoas bailando, aquele trabalho de bailado, né? Chegou uma hora que, como se diz, veio aquela força inferior, aquela força que afastou quase todo mundo na casa, aquela opção vomitando, sair aquilo, baixo, energia pesada. No momento da força do uso do chá. Do uso do chá, vem um comando geral, assim como se diz, né? Vem um instrutor da dificuldade de cada um. Né? Então, cada um se espreme como pode. Então uma energia veio e falou para mim, segura no coração. Em vez de pensar, estou sentindo mal, vou vomitar, vou me borrar, vou ficar doido, vou morrer, porque a gente foge das situações que a gente mudar, a gente lida muito com isso. A gente foge daquilo que é difícil, por exemplo, pela morte, pela doença e pela loucura. Essas 3 coisas Essas perturbam. 3 coisas tipo, é a forma de você não ver o que você não quer ver. Né?
E dentro do Daime também, além dessas coisas, você sai para vomitar, ir no banheiro, falar que vai cair no chão, desmaiar, né? As coisas que precisam são sendo mostradas, né? Que são experiências próprias de cada um. Então essa fosfose segura no coração. E a partir daí eu descobri isso e fui nutrindo isso. Você vai construindo, né? Então, quando você tem, eu digo que o Daime é um laboratório, porque às vezes a pessoa vai no Daime, acessa, igual falou, acessa esse amor. Porque eu lá descobri o amor, etc e tal. Mas é uma coisa que você precisa trazer e ser nutrido. Que é a mesma coisa, você fala, aprendi a cozinhar. Aprendeu a cozinhar, mas você vai ser uma cozinheira se você continuar cozinhando. Se você só aprendeu a cozinhar, fui lá na casa de fulano, fiz um arroz, aprendi a cozinhar. Não, você vai ser um cozinheiro se você continuar fazendo aquele arroz todo dia, né? Aplicando. Se você aplicando aquilo todo dia. E como é que você aplicou quando você voltou com a mãe? Com aquela mãe que você ainda queria ensinar para, quer dizer, trazer para ela tudo aquilo que ela te ensinou. Aí a gente, como se diz, a nossa mente, né, ela é muito viciada. Brigona e viciada, ela não serve. Não, mas eu estou fazendo isso por bem dela, né? Ela toma muitas vezes o lugar do coração, né? Então teve um dia muito interessante, que eu falo que o amor nasce no coração. O amor, ele vem do coração. Enquanto não se conhece o amor do coração, a gente não sabe o que é o amor. Eu falo por mim, a Elza também é testemunha disso. A gente não pode perdoar, a gente não pode viver. Então, você tem que plantar o amor no coração. Mas o amor é uma semente que não nasce, aliás, qualquer semente, não nasce em terreno que não está fértil. Não nasce. Você pega igual aqui o mato, está um mato ali, você jogar a semente, qualquer semente boa ali, ela não nasce. Você tem que primeiro capinar, forfar a terra, ter a intenção que vai plantar, né? Saber o que vai plantar. Saber e plantar. Então, sem que se conheça o perdão. Perdão. Aliás, a você mesmo, porque você tem que te amar, porque para você conhecer. Mas, olha, em terapia, uma das coisas que faz a gente mais trabalhar como terapeuta é como me amar. Como me amar. Né? Pois porque a hora que você ama, se ama, tem um sossego tão grande. Primeiro é porque você resolveu as tuas feridas. Sim. Né? Você resolveu alguma ferida, alguma coisa preta, escura que estava ali dentro de você, né? Para falar um pouco a linguagem aí do Daime. E você resolveu aquela parada. A hora que você resolve aquilo ali dentro de você, faz com que você comece a olhar diferente para o outro. Então você já não busca uma relação com o outro em cima das tuas feridas. Sim. Né? Não é mais igual, eu vou olhar para minha mãe e falar para ela, lute, larga o remédio, faça isso, faça aquilo outro. Você vai começar a olhar para aquela pessoa e falar assim, que idade que ela tá? Mesmo sendo tua mãe. Sim. Que idade que ela tá? Mas a empatia, né? Pois é, mas aí para você ter esse amor, você tem que se auto-perdoar. E para você se perdoar, você tem que perdoar as pessoas, né? Então, se eu perdoo a minha mãe pelo modo que ela foi comigo, né? Eu posso me perdoar por também ter sido daquela forma, qualquer que foi, de tudo aquilo. Ui, é profundo, hein? Né? Eu posso conhecer o amor, né? Eu posso me perdoar. Se eu te perdoo, eu posso ter o perdão, né? É perdoando que você é perdoado. Porque muitas vezes a gente tem várias maneiras de acessar o perdão. Sim. Desde daquela teoria que diz que perdão é um ato de inteligência. Que você perdoa o outro e você se perdoa também para você passar para uma outra fase da vida. Às vezes é de uma consciência, né? Tem que ter uma consciência para isso. Mas dentro do perdão, eu acho que a gente acaba perdoando o outro primeiro, dentro do processo. Quem eu vou perdoar primeiro? Eu ou o outro? Eu acho que a gente perdoa o outro, porque o outro a gente se projeta. A gente se projeta nele e fala, é ele que está me enchendo o saco, é ele que está me provocando, então eu vou ter que perdoá-lo. Para perdoá-lo, eu acabo entendendo o processo do perdão
e trazendo também para mim aquele processo de perdão depois, porque daí eu consigo me perdoar. Claro. Entendeu? Porque eu consegui ver no outro uma dificuldade. Logo eu vejo em mim também aquela dificuldade. Porque eu não vejo outra maneira de se acessar o perdão. A única maneira é essa, porque justamente tem dois filmes interessantes, né? Você vê ali, por exemplo, A Cabana, Eu Te Perdoo, né? Que a falta do perdão destrói toda a vida de qualquer pessoa, né? E o perdão reconstrói tudo. Então, toda pessoa que vem com qualquer doença, né? Tem uma história de perdão. Ela precisa de limpar aquilo. Então, o perdão a uma pessoa, porque quando eu, por exemplo, né, sinto um mal com você, eu me alio a vários companheiros, né, de qualquer forma, que sintam aquilo. Então, independente de eu te atingir ou não, eu simplesmente já me envenenei com aquilo. Eu sou mais prejudicada. Aquela raiva que eu senti, eu já me envenenei totalmente. E aquela raiva parece o veneno da serpente, né? É o que faz você dar o bote, né? E isso no fígado é um tranco. É o tranco no fígado. É né? o tranco no fígado, porque é ele que bloqueia lida... o processo vital. Processo vital. Não precisamos nem de discutir profundamente isso aí. Medicina chinesa, você que trata com outra área, é tudo isso aí. Né? Agora, eu te perdoo. Mas se eu não me perdoar, e às vezes a coisa mais difícil é me perdoar. Porque como é que eu posso me amar se eu não gosto da minha cicatriz? Se eu não gosto de fazer falta de educação? Se eu sou pobre? Se eu não tenho conhecimento que fui eu que dei o tranco no meu fígado? Não tem. Então, mas mesmo assim, fala, como é que eu posso me perdoar se eu mato, se eu roubo? Se eu agrido. Se eu agrido o outro, mas eu sou a pessoa mais agredida. Porque a hora que eu pego o chicote para chicotear o outro, instala-se em mim a vergonha, muitas vezes, a emoção da vergonha. Porque passa, né? Chega uma hora que a raiva passa. Sim. Aí a raiva vai embora, instala-se a vergonha, eu pego o chicote e continuo batendo em quem? Em mim. Se autoflagelando. Se autoflagelando. E aí você cria uma bola de neve, e dentro daquela bola de neve você nunca consegue nem saber o que é perdão. Só tem que falar, tem que perdoar, mas tem que perdoar, tem que perdoar. Perdoar o quê? Você tá numa bola de neve para xingar, se projetando para fazer mal para aquela pessoa e para sentar o chicote e na pessoa e em você, né? Então, quer dizer, você não tem como você olhar para o perdão. E tem aquela história, né? Nós somos treinados pelas religiões que todo erro que eu faço, eu mereço castigo. Então, eu fiz um mal contra você, então, como se diz, né? Eu não posso me perdoar. Não tem, aliás, já tivemos épocas que até mandava para o inferno, que não tinha perdão. Né? Então, como eu posso me perdoar se eu roubo, se eu mato, se a hora que eu bebo eu não consigo ficar sem beber, a hora que eu bebo eu agrido minha mulher. Eu não presto, eu não valo nada. Então, sem esse auto-perdão, você não pode acessar o amor. Agora, eu tenho uma teoria espiritual que eu ajudo muitas pessoas, mas aí a gente envolve o lado espiritual. Né? Igual, por exemplo, você vem e me agride. Né? Eu posso, no jeito normal, te agredir mais ainda e dizer que quem é violento é você. Eu só me defendi. Né? Perfeito. Mas quando você acessa determinados níveis que nós temos espiritual, a gente compreende que pela lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, como chamar, aquela violência que está vindo de você para mim é simplesmente coisa que eu plantei. A violência que eu plantei. Como é que você explica isso? Isso por questão, você causa e efeito. Você não pegou, não comprou uma coisa hoje na sua casa, chegou lá, guardou o dinheiro, comprou, amanhã está lá. Você depositou um dinheiro, amanhã está lá. Você fez uma dívida, amanhã está lá. Então, quem acredita em reencarnação, né, você, como se diz também, nasceu numa outra vida, né, é um reflexo daquela agressão que você, né, porque eu trabalho com a pessoa, quem é espiritualista ou quem tem acesso a isso, de ver o desenvolvimento do ser humano, né, como o ser humano
a alma humana tem passado pela evolução mineral, vegetal, animal, e o homem é simplesmente um estágio do ser humano. Até mesmo na Igreja Católica mais fechada, você tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades. Várias categorias de seres. Né? E que seres são esses? O que fazem? E eu não sou aqui, se eu quiser, eu não posso ser um vereador, um presidente, um governador, um deputado, um presidente da República. Né? Então, essas hierarquias são seres que vão se aproximando de Deus, que é o amor. É igual a criança não faz xixi, cocô na calça. As pessoas que estão roubando e matando, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que não estão na fase de fazer xixi e cocô na calça. São as crianças ainda. São as crianças, né? E a nova era nada mais é do que essas crianças entrarem para a escola para que um dia sejam adultos saudáveis materialmente falando. Porque a lei, né, do mundo é a lei do dinheiro. A moeda espiritual é o amor. E pelo seu amor, mesmo você, né, qualquer coisa, pelo seu amor que você teve entrada nessa casa aqui, em tantas casas, em tantos lugares, sem pagar nada e sem, como se diz, dar nada. Dá nada. Na base da troca de amor. A sensação que a gente tem é que a gente não deu nada e que não levou nada e que também não está levando nada. E que recebeu tudo e deu tudo. E que recebeu tudo e que Deu tudo tudo, tá, e deu porque tudo. tudo já está. Não, e deu tudo. Você deu tudo do melhor que você tinha, recebeu tudo do melhor que nós tínhamos, né? Sem querer dar e sem querer receber, sem pagar e sem Receber. receber. Sem esperar para receber. esperar. Sem pagar e esperar para receber. Então, o amor são esses momentos que a gente precisa ter essa vida de olho por olho, dente por dente, que a gente tem que ser ganancioso, tem que correr atrás. Pô, você me der, você tem que pagar o dinheiro. Mas o amor é essa hora que os treinamentos que você começa a fazer, hora que você sai disso. Exatamente. E aí eu queria, assim, bater mais um pouquinho em cima, porque eu acho uma das maiores dificuldades na vida é fazer as pessoas entenderem como é que esse amor, ele vem para o coração. Então a gente já definiu que ele não está na cabeça, ele está no coração. A gente já definiu que através do perdão do outro, a gente consegue se auto-perdoar, né? Então a gente consegue, é uma das maneiras também. Mas eu gostaria, assim, talvez também, se Elza quiser ficar mais aqui, ou eu deixo espaço também aqui para ela, porque o que eu senti aqui é uma das coisas que já me falaram, quem já tomou o Daime ou a Ayahuasca, eles falam, a gente acessa um amor muito grande dentro da gente. E aqui nessa casa, a gente vê amor, a gente sente amor, do começo ao fim. E aí eu queria entender, assim, como é que vocês, assim, fora o perdão, fora tudo isso, como é que vocês perpetuam esse amor pós-Daime? Porque esse amor, porque a maior preocupação minha é, usou o Daime, tudo bem, teve a revelação, mas foi lá pra fora sozinho, não sabe o que fazer, logo não valeu de nada. Você aprendeu a fazer o arroz, mas nunca mais fez. Nunca mais praticou, não dá mais nada. Se eu for fazer daqui 2, Não 3 é? anos... Então eu queria entender aqui dentro do conceito de vocês dois, qualquer coisa, a Aline que tá gravando também pode virar lá para os dois lá mais, Aline. Eu queria ver como é que vocês perpetuam isso, assim. Como é que vocês conseguem perpetuar? Porque é tão natural que eu nem sei. Se essa pergunta fosse feita para mim, eu ia falar, não sei explicar, porque é no meu natural, é no meu dia a dia aqui. Porque o que eu vejo é ele integrado aqui. Quando vocês falam, eu não vou cobrar para ninguém aqui. Quando eu vou na hortinha de vocês e vejo o cuidado lá da hortinha. Quando eu vou lá embaixo, vejo tudo pronto para o Daime. A cozinha, vocês, o abraço, as relações que vocês têm com as pessoas e aquela mãe que a gente enxerga nela assim a léguas devido a esse amor que está presente, né? Então eu fico pensando assim, eu queria muito saber, acho que o público quer saber o que vocês fazem com esse amor quando ele chega depois do Daime, como é que vocês perpetuam isso? No tempo de treinamento, você começa a receber tudo com amor. Então você não tem mais aquele apavoramento, mais aquela coisa, porque tudo que chega você recebe com amor. Você afasta,
tem um ser aparecendo que com uma coisa aí, você imagina, né, que sua mente é muito fértil, ou chega até ver, um ser lá querendo te matar, querendo fazer alguma coisa com você, você simplesmente mantém sua paz. E fala, eu estou fixo no amor, eu estou pronto para tudo. Então, e tem que estar pronto para tudo. Aliás, porque nessa que vida, dimensão, hein? e nessa vida você tem que estar pronto para tudo, porque você pode sair ali e morrer. Ops, tipo, né? Né? E morrer com amor eu acho que é melhor, né? Né? Então, isso não está. Então, tudo aquilo que afasta a gente, eu vou atacar para me defender, né? Então você perde, porque a vida é uma coisa sutil. E quantas pessoas aí, né, tentam tirar a sua vida e não conseguem? Tem tanta gente que quer manter a sua vida a todo custo, tem todo cuidado e não consegue manter a sua vida. Né? Então, a nossa vida, a nossa saúde está do nosso cuidado também. Porque... Mas tem algo mais além do que isso. E você tocou numa coisa também que alinha no que eu queria perguntar ali, desculpa se eu te cortei, é que a gente vê muita saúde aqui. Saúde na alimentação, saúde na escolha dos alimentos, na como é harmonizado o espaço de vocês, e para vocês, e para receber os outros, e para os animais. E eu vejo muita saúde. E eu fico pensando, só pode ser amor isso. Mas isso é justamente essas atitudes que começam a adotar de nutrir o amor, que é, eu falo que o espiritual, né? Porque você não precisa ter atitudes espirituais, chamadas espirituais. Mas aquilo que você chama de espiritual é do seu coração. Então o que é espiritual é filho seu do coração. Igual como você não tem um filho para ter lucro, é um amor do coração. Tudo que você faz, que você chama de espiritual, é tudo que você dá, doa por inteiro, onde você não visa interesse nenhum, porque é onde você globaliza com o todo. E o amor no coração vai seguindo a maneira que você vai abrindo mão de uma coisa para você, para comprar uma coisa para o cachorro do vizinho, para poder fazer um atendimento de graça, mesmo que você faça 10 cobrando, faz um de graça. Mesmo que você, né, tenha pouco dinheiro, você divide aquele pouquinho, você começa a diminuir as suas necessidades pessoais, você começa a estar integrado, e quando vê, nós discutimos muito isso, né? Embora dinheiro, se a gente quiser, a gente pode estar caçando para tudo quanto é lado lá, mas a plenitude não é isso. O amor é isso, o amor é você ter entrado em qualquer lugar, você sair lá do Canadá, vir para cá, de qualquer jeito, entre aspas, sem nenhum planejamento, né? De qualquer jeito nesse sentido, assim, nesse sentido, sem nenhum planejamento. Eu vou lá para São Tomé, mas não marquei pousada, não fiz isso, eu não vou... Nada, eu não sabia nada quando eu cheguei. Entendeu? Né? Eu só tinha ela que acho que um dia antes, a Aline falou, eu moro aqui. Eu tinha tentado um Airbnb, quando eu chego aqui, não tinha entrado nem a reserva do Airbnb. E eu cheguei, qual era a possibilidade? Era para chegar 4h30 da manhã. Tem um acidente na estrada, ficamos 1h30, não com o nosso carro, carros na frente, que estavam na frente da gente. A gente chegou quase 6. Qual é a possibilidade de eu achar alguém acordado 6 horas da manhã para alugar uma casa para mim? Pois eu achei. Quem aluga a casa. Pois eu achei. Foi aqui ela me mandou, eu mandei e estava pronto lá. Eu acho que vibrar no amor é um pouco disso. E isso é que é vibrar no amor. E uma coisa que eu gostei do que você falou em cima do... buscar o amor, resolver o problema com os amores, primeiro os amores da gente, depois o perdão com o outro, depois o auto-perdão com a gente. Mas agora, em cima da minha pergunta, a resposta foi perpetuar esse amor. Esse amor. Você está unido ao todo. Porque o amor é o sentido de estar junto, o sentido de acolhimento. Tem gente que está com câncer em terminal, rindo até aqui, com sentido de acolhimento enorme. Isso. E tem gente que está com toda a fortuna do mundo, e aí, como se diz, né, totalmente insatisfeito, né, se auto-suicidando com atitudes. Com ações. De suicídios diretos, e na maioria das vezes indiretos, com overdoses, com coisas, não estamos falando mal do sujeito usar, né, mas uma overdose. Mas é que eu acho que uma falta de limite. A gente estava falando de energia, né? Dos rins. Ou você usa para o bem ou você usa para o mal. Você tem a mesma energia. A mesma energia. Ou você põe ela no bem ou no mal. Aquilo foi te dado e
você, né, você tem um combustível para ser gasto naquela vida, né, que você traz uma herança ancestral. Né? E aí o que acontece? Né? Quando você tem o amor, você tem esse sentimento de ancoramento, de unidade. Né? O seu amor está ligado ao que é vida, não ao que é material, que tem vida também. Né? Não é o ter, é o que ser. Que tem vida, é o ser. É o né? ser. É a plenitude. Então você fala, poxa vida, né? Eu posso ter aquele tempo para, mesmo com todos os meus defeitos, olhar para mim, chegar perto de mim, né? Não é chegar no espelho, não, eu gosto de mim, eu me amo, olha como é que eu sou lindo, maravilhoso. Não, nada disso, né? Olha como é que eu sou tão imperfeito, mas olha como eu gosto de mim, olha a grandeza que eu tenho também, né? Olha o que eu dei conta de fazer, eu né? sou um ser em potencial, né? Hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã eu vou estar um pouquinho melhor. Acredita em mim, acredito na vida. Acreditar em Deus é acreditar na vida, acreditar na prosperidade, acreditar naquilo. Estar com Deus é estar harmonioso com tudo. E esse amor, você precisa de nutrir todo dia. Né? Porque E é o isso que a trabalho gente tem que ser... sente aqui, que ele é nutrido, ele é perpetuado, né? E eu gosto que você, quando eu falo para você desse conjunto de vocês dois aqui, e não sei se a Elza quer falar um pouquinho nisso pra gente, você fala que você é aquele que faz a cirurgia e ela cuida das doenças, dos curativos, né? Porque realmente ela tem esse amor. Como é que, e o que eu senti é que vocês perpetuam esse amor um pelo outro. Ele olha para você com um olhar de admiração. Você olha para ele com um olhar de admiração. Isso para mim é perpetuar, porque não adianta ter conseguido o amor se não souber perpetuar nem compartilhar ele, né? E como é que você diria assim pra gente, como é que é você dar esse amor pra gente, que eu senti ele a hora que eu cheguei? Essa aí, Não essa sei, aí todo que eu mundo amo gosta todo dela. Então, eu acho que assim, a gente não consegue perpetuar sem a gente estar praticando todo dia, né, Lu? Então, eu acho que isso que o Daime ajuda muito, porque eu sou uma pessoa controladora. É? Eu sou controladora. O Paulo também é um pouco controlador. Muito. E nós estamos resolvendo esses controles nossos. Vocês têm certeza que vocês são controladores? Pode mais dar conta. Somos e nós nos achamos. A gente está aprendendo isso tudo no Daime. Porque se você não for para lá trabalhar seu coração, trabalhar seus perdões, porque eu fiz muitos perdões no Daime, para eu ser perdoada também, que eu vivia muitas coisas de eu não me perdoar. O mais difícil foi entendeu? ela. O mais difícil é a gente se perdoar. E me achar indigna de ser perdoada. De ser amada. E de ser Devedora amada. do mundo. Devedora do mundo. Que não pode receber. Caí, passei mal demais, vomitei muito, quase morri, entendeu? Mas insisti. Aí eu fui insistindo, entendeu? E trabalhando muito esse meu controle, porque o que o Daime trabalha com a gente, a primeira coisa é te tirar do controle. Então ele fez assim, meu santo remédio, eu tomo ele como meu remédio. Porque ele me tira do controle e eu consigo abrir o coração, entendeu? Para começar a trabalhar os meus perdões. Então eu fui trabalhando meus perdões, foi muito difícil, mas eu recebi muito perdão também. Eu fui perdoando e recebendo muito perdão. E aí, o dia que eu falei assim, nossa, gente, isso é o amor. Eu tinha passado muito mal, pedi o Paulo para deitar e tudo. E de repente, assim, acho que depois do segundo Daime foi um trabalho de cura, né? O meu coração foi expandindo, e foi esquentando, entendeu? E aí vem aquela harmonia, uma manifestação, uma coisa mais boa do mundo, entendeu? Que a gente não sabe explicar, porque não sabe explicar esse tipo. Eu acho que a Aline sentiu isso no Daime. A gente não sabe explicar o que é essa manifestação. Você só sabe que isso chega no coração, entendeu? E aí ocupa o espaço. Ocupa tudo.
tudo, te ocupa todo. Aí você não sente corpo, o seu controle some, a sua personalidade some e só manifesta amor, entendeu? E queima fisicamente o amor Parece queima que você vai fisicamente do desencarnar. Ele Parece que você vai queima. morrer de um infarto. Ele ali, né? queima e você fala assim, ó, se eu morrer aqui, eu tô morrendo em êxtase de amor e me entrega, aí você se entrega, entendeu? Agora, E para a saúde... desculpa. Não. O que acontece, né? Mas depois a gente tem que cultivar isso, viver dessa lembrança, cultivar essa lembrança e cultivar as ações que nós vimos lá que nos remeteu ao amor. Eu cheguei lá, né? Percebi que aquela agressão que você fez comigo foi o melhor que você pôde fazer, que você só fez aquilo porque é aquilo que você conhece. Exatamente. Lá no Daime você Aí eu entende posso, isso aí eu aqui posso, fora, não. aí eu posso te perdoar por conta disso, que eu percebo que você, a única coisa que você aprendeu na vida foi bater, Foi bater, né? né? Então, se você me agrediu, né, eu posso te perdoar, porque e aí eu vejo também que eu também já agredi. Já agredi. Sabe, em cima disso, acho que cheguei até a comentar com você, eu tive, Elza, um cliente e ele sofreu um acidente muito horrível, muito jovem, cortaram o pescoço dele e ele estava quase morrendo, fingiu que estava morrendo, e aí os ladrões deixaram ele ali e foram embora. E ele conseguiu encontrar socorro e foi para o hospital, ficou muito tempo no hospital, em UTI, morre, não morre, e teve muitas consequências com isso. E aí um dia, eis que 20 e poucos anos, ele está na minha frente. Olha só que história mais linda. E aí eu perguntei para ele assim, escuta, você me contou que você perdoou os agressores. E ele me disse sim. E eu disse, você poderia me dizer como é que é isso? Como é que você perdoou? Ele falou, muito simples. Eu só posso estar em mim. Eu não posso estar neles. Naquele momento ali, eu só poderia ser vítima ou ladrão. Eu escolhi ser vítima. E mesmo hoje, eu não consigo ser ladrão. Então, nesses embates, ou eu vou ser vítima, ou eu vou ser vítima. Eu nunca vou ser ladrão. Então, como eu não vou ser ladrão, só cabe a mim perdoá-los por serem ladrões. Porque senão teria sido eu que estaria lá matando alguém. Quando ele falou isso com 20 e poucos anos, me arrepiei do pé à cabeça, olhei para ele e falei, menino, vou levar uma lição para a vida. Então acho que vem um pouco em cima de quando vem esse amor tão grande dentro de você e esse... Ou você põe ele para fora em forma de expressão que vai te trazer, porque eu vejo muita saúde aqui também, em vocês. A alimentação, gente, eu cheguei aqui, esse povo tem kombucha, esse povo tem todos os chás, todos os temperos, eles estão preparados para viver na alimentação funcional. E eu não passei por aqui não, gente, e eles nem me conhecem pelos vídeos não. Posso dizer para vocês que é uma organização deles mesmo, uma necessidade que eles têm de comer bem, de viver bem, de estar bem um com o outro e com as pessoas também. Então eu digo assim, chega uma hora que quando você atingiu esse amor, você só pode estar nessa posição. Você não tem mais como agredir o outro. Sim. Porque você não pode mais agredir, você não tem força. Parece que o amor, quando eu senti assim, que é porque eu não falei, né, gente? Até os 50 anos de idade, eu detestei a minha mãe. Então eu sei o que é se bater, o que é não se perdoar, o que é pegar o chicotinho e sair, batendo nos outros em mim, né? Então, a hora que esse amor instalou em mim, que eu consegui fazer as pazes com a minha vida mudou completamente. E hoje eu vejo que eu consigo, hoje, não mais voltar lá, porque eu não tenho mais força de voltar lá para agredir ninguém. Parece que eu nem sei mais como é que é. Parece que foi assim, uma chavinha que desligou aquele cérebro que pensava na maldade e parece que ligou uma chavinha no coração. Sim. Você ligou a chavinha do perdão. Do perdão. E as doenças toda doença é um instrumento de cura, né? Isso é que é mais importante. É um instrumento, as pessoas ficam querendo se livrar da doença, não. Você se cura da doença, você cria saúde através daquela doença
E a manifestação não precisa mais. Você tem uma falta de perdão, né? Você quer se livrar de uma doença? Não, você tem que se livrar do mal que está dentro de você, gerando a doença, né? Daquilo que você está gerando a doença porque você não precisa mais. Porque o mal faz parte de um estágio evolutivo. Então, naquele tempo de estágio evolutivo, ele não te faz mal. Mas a partir do momento que você evoluiu, aquilo te faz mal. Exatamente, porque você tenta e você não tem mais força. Sim. Eu fico imaginando os rins, quanto que não sofrem também, quando você fica ali martelando, odiando. Quando você perdoa, o que acontece é que parece que você, mesmo que você quer usar aquela energia toda dos rins para atacar, você não tem mais sentido, você não tem prazer naquele poder. As doenças de pele, as doenças respiratórias, que são doenças de dificuldade de lidar com o outro, né? Os remédios todos ferram o rim. Um corticóide é um senhor remédio, uma psoríase que você tem aqui, que é aquela dificuldade de você conviver, de eu conviver com você, que eu tenho que conviver, que eu tenho que conviver com você porque sou seu colega de trabalho, ou porque sou seu patrão, ou porque eu escolhi você como marido, ou escolhi você como esposa, marido, ou porque você é meu filho, mas mesmo assim eu tenho que te amar, mas eu não te tolero, né? Então essa psoríase que tem aqui, que irrita tanto, né? Os filtros da pele não são realmente os filtros da pele de pôr o pulmão, de pôr o rim. Então o corticóide é um santo remédio, mas nem médico não gosta de dar, porque ferra o rim. Ferra os rins. Ferra justamente a sua carga de energia para você viver e solucionar o problema. Né? Então esses entendimentos hoje já estão abertos. Então quando você perdoa, né, você está fazendo um bem para você. E por isso que eu disse, é um ato de inteligência. É um ato de inteligência, porque senão aquele mal que eu te desejo, ele já está em mim. Ele já está aí, ele não sai. E quem acredita em trevas, em demônios, né, você faz pacto com quem quando você odeia alguém? Exatamente. E igual tá o negócio, você suja na graxa, né, que eu sujo na graxa para atacar em você, depois limpar é difícil. Então toda vez que a gente atinge a energia do ódio, da raiva, né? A gente se suja primeiro. É muito difícil o seu organismo se limpar, a sua mente se limpar, porque a nossa mente ela é condicionada, né? A gente cria aquela condição e a gente começa a justificar, a gente começa a se alimentar de uma menos-valia, de ser agredido, de agredir. Exatamente. Né? A gente se diminui, a gente perde a dignidade. A gente perde força, né? A gente perde a dignidade humana. A gente deixa de ser humano, que é o que abre o coração para o outro. E aí a gente não se entende mais, nem a gente se entende para viver com a gente, nem a gente se entende mais para viver com aquela pessoa. E aí começa, tipo assim, eu te tolero, você me tolera, mas no fundo, ninguém mais está se reconhecendo ali. E não tem como ter uma relação saudável, né? E as alergias. As alergias. E as disfunções de todos os órgãos. Fibromialgias. Nossa, as doenças autoimunes. Que vivem me perguntando, doenças autoimunes. Tenho fibromialgia, Lu, o que fazer? Gente, fibromialgia, todas as doenças autoimunes, elas estão ligadas às emoções de incapacidade, de vergonha, de intolerância, né? De falta de perdão, de falta de aceitação, de falta de validação na vida, de falta de amor e pelo outro, pelas coisas e pelo amor próprio, né? O foco centrado em si próprio, né? Você não olha para o outro. Não. Você olha só para você. E se você olha, você olha com desprezo e com desdém e já com um ponto crítico. Ele não é bom nisso. Não, esse aqui eu nem vou falar com ele que ele não é bom nisso. Não, esse não serve para isso. A gente já determina, né? O meu mestre de acupuntura, ele falava da fibromialgia, que eu já trabalhei com várias pessoas. Fibromialgia, uma coisa fácil de você, entre aspas, não é curar, porque a gente não cura ninguém de fazer com que a pessoa acesse a sua cura pessoal, né? Porque a gente não cura ninguém, mas a gente ajuda a pessoa a acessar o seu poder. De autocura? De autocura. Desperta o poder ninguém, de autocura. Nem Jesus falou, eu curei. Né? Vocês que se curam, mas às vezes a gente dá as ferramentas. Né? Então a fibromialgia é quando a pessoa está assim, num estado de tão, né, chegar até ter ódio de você, por você ser impotente diante de uma situação que você
você inflama todos os nervos do seu corpo. Todos. É uma Na impotência medicina, muito grande. Na medicina chinesa, a inflamação é a raiva inflamando o corpo. Uma raiva de si próprio, de ser impotente perante uma situação. Perante uma situação? Ela reconhece a impotência e tem raiva dela, porque tem gente que é impotente perante a situação, mas não tem raiva de si. Porque não tem Aceita. problema sentir a coisa, como disse a Elza. Eu era uma pessoa eu sou uma pessoa controladora, ela disse, né? Sim. Eu sou controladora, ele também, a gente está trabalhando. Não tem problema você saber. O problema é você ser impotente, porque imagina se ela fosse uma pessoa controladora e você fosse aquela pessoa que alimentasse o controle dela, Sim. né? O que bate, o que apanha. Imagina se você fosse o submisso, pode me controlar. Ela nunca ia, como é que eu vou dizer assim, acessar esse processo de cura dentro dela. E aí o que ia acontecer? Ela ia ficar impotente por não dar conta dela. Sim. Você ia ficar doente por ser impotente diante dela e com você também. Sim. E moral da história, a doença estava. Então as pessoas ficam muito perguntando para mim, um chá para fibromialgia. Fica aí a dica, né? Chá do amor. O chá do amor. E do perdão. E o que é o amor? O amor é você treinar a sair de você. Né? Você tem que ganhar a sua vida. E tem sim. Mas de tudo que você ganha, pensa no outro. Sai de você. Toda doença sai de você. Né? Lembra que tem, e lembra com regularidade. Toma o remédio com regularidade. Não, eu ganho R$1.000 por mês, eu vou tirar R$1, ou eu vou tirar 10, ou eu vou tirar 100, ou eu vou tirar 900 desse 1.000. E vou procurar saber quem é que precisa e vou doar. Quem ou o quê? No caso de vocês aqui, é um monte de ração para bichinhos. Né? No meu trabalho que eu faço, né? Sim, atendo 10 pessoas, 20 pessoas, posso atender uma de graça, ou das 20, 19, ou das 21, das 20, né? Eu posso, daquilo que eu produzo, por exemplo, no Mineroca, né? Sim, eu faço 500 lanches por mês, quantos lanches que eu dou para uma pessoa? Né? Porque o amor, o amor não escolhe quem, não. E nem julga. Não. Porque você vê às vezes... Agora, para atingir esse amor aí sem julgamento, a gente volta lá no começo. Sim. É saber, né? É saber resolver o amor com o primeiro amor, perdão, auto-perdão, perpetuar o amor e começar a olhar para o outro, né? E conseguir fazer com que... E eu acho que conseguir ver também quanto que esse amor está trazendo para a gente de saúde, que daí a gente tendo resultado, meu povo. Ó, eu falo, às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, tem que tirar o glúten. Eu falo, só tira por um mês e veja o resultado. Quando vê o resultado, a pessoa mesmo dispara a fazer. Você não tem que tirar, mas você experimenta uma outra escolha. Porque o trabalho terapêutico é esse, você está caminhando para esse caminho. Né? Você tem outros caminhos. Só experimenta. Experimenta. Né? Aí você vai julgar por você mesmo. Porque às vezes é difícil sim escolher, fazer escolhas dos caminhos ali, mas muitas vezes também é que você está tão envolvido lá na tua dor, no teu processo de dor, de ferida, autopunição, que você não consegue ver os caminhos. Sim. E você não se permite, igual a Elza sentia, eu também sentia no Dai. Como que eu posso ser feliz, me amar, ser feliz, se eu erro, se eu faço isso, se eu faço aquilo? Então eu falo para os meus clientes, né? Mesmo que você mate, mesmo que você roube, te ame. Te ame do mesmo jeito. Porque se tem uma plantinha ali, né, que tá feia, etc. Essa plantinha tá feia, não vai para frente, não. Se você cuidar, amar, ela vai. A gente é a mesma coisa. Se a gente amar e cuidar a gente vai crescer, porque isso a gente tem um potencial divino de crescimento. Uma criança, né, nasce ali neném, impotente, cresce, desenvolve. Nós também crescemos, desenvolvemos em espiritualidade, em moral, em personalidade, uns mais, outros menos. Né? E todo mundo pode ver isso em si próprio. Às vezes cresce mais um aspecto, às vezes cresce menos no outro. Então, é um exercício. Então, o exercício do todo, que eu falo que a nova era, é essa consciência do todo, né? Que somos uma família humana. Então, isso é que desenvolve o amor, quem quer acessar esse amor, isso vem do coração. Você pensar, pô, esse cara tá aí, né? Bebendo sua cachaça, etc e tal, papapá, e no trabalho, porque no que eu ainda vou dar um prato de comida para ele.
mas ninguém sabe o fardo que aquele ser está carregando. Só vê as pingas que bebe e não vê os tombos que leva, né? E também ser o fardo igual, por exemplo, né? Igual, por exemplo, você passou o que passou, mas você já tinha adquirido uma estrutura. Muita gente passou o que passou, pegou uma degradação muito grande, né? E encontrar muita gente, igual, por exemplo, aqui, que a gente trabalha com as pessoas sempre de graça, já veio gente aqui muito rica, né? E amigos meus dizendo, né? Você tem que cobrar 3 mil, 5 mil de uma pessoa ficar aqui uma semana, 10 dias na sua casa, porque gasta 2, 3 mil, 5 mil numa noitada de cocaína. Eu falei, pô, mas um cara que gasta 2, 3, 5 mil numa noitada de cocaína, a hora que vê um cara que pode gostar dele, fazer alguma coisa por ele, sem cobrar nada dele, aí é que você dá o choque no cara. Aí que você dá o resultado. Aí é que você dá o choque no cara. Tem alguém que gosta de mim e ele tá... Nós temos um amigo aí que tem as dificuldades dele, quando ele tá... Tem uns que já saíram, outros que controlado e outros que às vezes ainda caem mais. Ele ainda considera, ele fala que eu e um outro cara somos os únicos amigos que ele tem, mais do que família, do que tudo. Porque foram pessoas que ele sentiu que o amou. Por quê? Porque eu recebi aquele na casa dele, na minha casa, e tratei ele, então eu falei, ó, os outros ficam falando aí que você fica usando droga, tudo, acabando com sua vida, pior sou eu que fico aí com as minhas cachaças, tem gente que fica cachaça de roubar e matar, e todo mundo batendo palma. Né? Tem muita gente aí com as cachaças muito mais complicadas e todo mundo batendo palma. Então, feliz você que os outros... Então, quando a pessoa dessa, que chega numa degradação dessa, de ser vítima de uma dependência né, química, só o amor. Só o amor, cara. Né? Porque a troco de dinheiro, ele está acostumado, ele lá que está no outro, ele pega... E dinheiro já é a obsessão dele para comprar a próxima dose. Sim. Ele só tem que experimentar o contrário. Né? Ele tem que experimentar o contrário do que é aquilo ali. Né? Porque a obsessão dele é buscar o dinheiro, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o que ele tem que fazer para achar o dinheiro. Ele tem o dinheiro da família, né? Ou tem empresas, você precisa estar no número dos casos, famílias que internam no lugar, no outro, né? E que eram pessoas, às vezes, já tomaram Daime, que internaram aqui voluntário, porque aqui nunca teve uma cerca. Eu aceito pessoas para tratarem aqui, como eu já recebi gente aqui, não te mostrei a casinha lá embaixo, que morou aqui 1 mês, era para ficar 6 meses, com uns 2 meses. Você tem mais outra casinha ainda naquela? Que eu dei, nós demos tudo. Do pesto ao barro, a escova de dente ao arroz com feijão, para ele ficar aqui se tratando. E para vocês, o que vocês recebem em troca? Você já falou muito do teu desenvolvimento. O que eu recebo em troca, você vê uma pessoa, igual chega determinadas pessoas aqui, igual chegou uma vez uma pessoa que custando andar, né? Cheio de dores nas pernas, não andava, nem nada, todo medroso, todo coisa, porque passou 20 anos bebendo e aquilo ali estragou a família toda. A única coisa que eu fiz foi sai dessa culpa. Médico falando, ó, se você vier aqui com esse exame alto, eu vou cortar sua perna. O cara chegava aqui carregado. Né? Vou cortar sua perna. Depois vou lá em São Tomé, passo lá, ver esse cara rindo. Voltando a jogar bola. Tem dinheiro que paga isso? E o que eu preciso? Graças a Deus, eu com 66 anos de idade, eu tenho uma saúde. Né? Tem saúde, tem tudo. Porque eu não tomo medicamento, não é porque eu não gosto de tomar medicamento, não, porque eu não preciso. Porque tem gente que não toma medicamento porque não quer tomar, mas precisaria tomar para pressão, para diabetes, para estômago, seja o que for. Né? Então, a alegria que a gente vê. Né? Agora, é lógico que eu sou uma pessoa já de 66 anos, né? Já estou caminhando mais para lá do que para cá. Meus filhos, eu brinco com meus filhos que eu estou comendo a 4ª parte do queijo. Então, para onde que eu vou, eu acredito, eu não vou precisar de nada disso. O que eu vou levar é o amor no coração, que esse é eterno. Esse é eterno. O resto, né, vai ficar aqui. Então, feliz de mim que não existe voluntário. Eu vejo tantas pessoas aí no mundo que se aposentaram, pessoas tão úteis, pessoas tão sábias, que estão aí só arrumando doença de falta de utilidade na vida, porque não conhecem o voluntariado, não podem dirigir
um asilo, não podem dirigir uma coisa, porque só se ganhar dinheiro todo mundo quer. Mas o cara já ganhou dinheiro a vida toda dele, então agora ele pode ser útil para a sociedade. Ele pode ser. Então eu estou nessa fase. Eu já construí minha vida. Agora com 66 anos que eu vou ganhar dinheiro, passou essa fase. Né? E não está precisando também. Não tô precisando. Porque no modo que vocês colocaram, tem a casa, não está chovendo dentro, tem um monte de quartos todos limpos, organizados. Sobra para a gente doar. Sobra para doar. Sobra então, para que vai ficar, né, querendo mais? Mas tem esse vício. Então, o amor no coração, quando a gente desprende por outro, Ele vira a moeda. gente sai desse vício. Então, tem o tempo, sim, de você ser ganancioso, de você ser aquele cara que quer ganhar tudo e correr atrás e competir, né? Tem que você criar sua família, dar tudo, trabalhar duro, não tem hora de parar, porque o filho está estudando e tudo. E depois tem hora que você receber aquilo que você recebeu e poder trabalhar por todo. Já pensou se o nosso sistema político aí fossem daquelas pessoas que já construíram a sua vida, né? Já aposentaram, construíram a sua vida, e muita experiência, bons empresários, né? E que agora, como se diz, vão servir a cidade, né? Fala, mas tem gente que fala, mas precisa ganhar para quê? O cara já tem muito. Já tem muito. Pode servir. E às vezes não tem a saúde porque não é útil. Para usar tudo isso que tem não é útil. Quantas pessoas nós conhecemos, todo mundo conhece, que aposenta, né? Fica ali, porque a vida da gente é o trabalho. E depois não tem mais o que fazer. É que dizem que a gente tem várias mortes, né, na vida. Sim. Uma das mortes que a gente tem é a disfunção. Então, a partir do momento que você parou de trabalhar, você já não tem mais aquela... Você morreu. Tem uma morte de função. Você não serve mais para ser a professora que você era, para ser o terapeuta que você foi, porque tem umas profissões também que a gente pode estender até o final da vida, né? Claro. Eu e você, eu te vejo, eu vejo vocês... 99 anos. 120, eu não sei o que eu vou estar fazendo, vou estar trabalhando, dando canetada lá. Eu chego, tenho que prescrever o que mesmo, entendeu? Então eu acho assim, que tem gente que não... E tem também o fato, assim, sabe, você estava falando do voluntariado, que elas têm essas mortes de função nelas, mas elas não conseguem pensar assim, agora, enfim, é hora de eu ir fazer aquilo que eu posso fazer, porque o medo embarca. Sim. Né? O medo embarca, porque o que o sistema quer? Dar remédio para você logo, para não pagar muito tua pensão, para você morrer logo e não pagar tua pensão, e assim vai a coisa, né? Então isso é o que é certo. E as pessoas ficam pensando que como morreu aquela velha função, eu não posso mais ser médico, não posso ser mais, sei lá, eletricista, porque estou aposentado, ele acha que ele não tem mais outra atividade. Mesmo a função dele, chega uma hora que as pessoas muitas vezes aposentam cedo, ele pode continuar exercendo aquela mesma função para a sociedade. Para a sociedade. Se isso é um prazer. Porque realmente uma empresa não vai ficar pagando um cara de 60, 70 anos aí para trabalhar. Pegar um menino novo com salário mais baixo e tudo. Né? Mas ele tem milhões de lugares. Mas você sabe que fora do Brasil, não vou nem entrar muito no detalhe, mas tem uns negócios bem legais, viu? Né? Tem trabalhar 3 dias, e naqueles 3 dias você trocar experiência com os mais novos, que não está dando muito certo, mas para fazer algumas outras coisas assim, mais que se fazia, e 3 dias às vezes, trabalhando, a pessoa faz o que a outra pessoa demoraria 6, 7 dias para fazer, porque ela já é acostumada. São países mais maduros, né? Porque eu falo que a gente não pode comparar a nossa cultura com outras culturas, porque a nossa cultura é muito nova. O país, né, nasceu em 1500, é uma cultura muito nova, tem países aí com cultura milenares, então é a mesma coisa comparar adolescente com adultos. Fora a economia também, né? E fora também a postura que tem todo o sistema político em cima daquela pessoa. Lá eles ficam pensando assim, quanto mais ficar doente, mais vai usar remédio, quanto mais estiver sendo útil na vida. O sistema funciona. O sistema todo funciona. Mas nós estamos falando de um país com
bem maior do que o Brasil em extensão, com 6 vezes menos a população do Claro. Brasil. Então, é claro que E o com sistema uma é diferente. cultura já, né, mais mais organizado. maduro, né? É. Um país mais maduro. Então, isso não é criticar o país, Não. né? É a mesma coisa você criticar um adolescente, não. Mas esse adolescente, ele vai crescer. Ele precisa se preparar, porque se ele envolve totalmente nas drogas, aí depois fica complicado voltar. Fica complicado, né? Mas olha, caminhando para o final da nossa, se é que já tá bom para vocês aí, caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, que foi mais um bate-papo entre terapeutas, né? E com formas diferentes de pegadas, né? O amor, o Daime, a medicina chinesa, né? Eu mais que trago essa pegada da cura da criança interior, né? Caminhando mais para esse final, assim, o que vocês entregariam como um presente de amor para quem está ouvindo vocês? Vocês dois. Pode ser um de cada vez aí, ou os dois ao mesmo tempo. O que a gente pode dizer é o que dá certo pra gente e que a gente segue, que a gente vê que não é a realidade, não é uma verdade, não é uma verdade, não é uma realidade da gente que ajuda muita gente. É realmente, né, é a história do perdão, do amor e se sentir útil, né? Você ser útil a todo, né? Você poder doar algo de você ao todo. Não tem mais alegria maior para o coração do que você ver um cachorro comer, uma criança sorrir, um velho poder se alimentar melhor, uma pessoa que está ali passando fome, né? Você dá, mesmo que vai ser só um dia, né? Isso é treinamento do coração, isso é amor. E a gente sabe, né, que embora o amor não exige interesse, mas tudo que a gente faz volta para a gente. Então, o hábito que a gente tem, se você tem o hábito de perdoar, né? Eu faço uma falta com você, eu não fico esperando, você pode me perdoar? Exatamente, Você pediu pode me perdão perdoar, imediato, né? imediato. E eu acredito que você pode me perdoar, A desculpa, porque eu perdão. perdoo, né? Então, no meu ponto de vista, o desenvolvimento de amor é mesmo esse sair do ego confortável da gente, né? Saber usar o material, sim, principalmente o material, mas, né, ter esse espaço para o coração, né? Ter esse espaço para saber que, como se diz, que se eu estou sentindo bem, todo aquele bem que eu estou sentindo, eu divido com o todo. E a grande coisa que a gente recebe é que todo o mal que às vezes a gente sente também, a gente divide com tudo, que a gente acostumou ser mais do que a gente ser um todo. Exatamente. Então, isso aí é de uma grandeza. Isso é a compaixão. É de uma grandeza. É de uma grandeza que, como se diz, graças a Deus eu estou passando pela fase de adquirir essa sabedoria, que é difícil, que falar é fácil, né? A gente vira e mexe, se pega aí escorregando, mas para mim é isso que dá a vitória, né? Ser uma pessoa melhor e que essa pessoa melhor que eu sou reflita no melhor para alguém, de alguma forma. Amor, o que você quer entregar para esse povo? Eu acho que a gente começa a aprender a amar a partir do momento que a gente começa a se observar, né? Quando você começa a se observar, você começa a observar quem está do seu lado, você começa a olhar para o outro e ouvir mais o outro. Você começa a ouvir mais o outro, aí você começa a prestar atenção no todo. E eu acho que a coisa melhor que a gente tem aqui em casa é quando você recebe umas pessoas em tratamento, como a gente recebeu os meninos, né? Um casal que teve aqui 10 dias, e eles chegaram assim, caidinhos. Um caiu no sofá, outro caiu no sofá e desabaram a chorar. E saíram 2 filhos felizes para casa deles. Então a gente ganha mais 2 filhos, entendeu? Aqui chegou e 2 pessoas que vão para o mundo muito mais maduras, muito mais preparadas para enfrentar outra crise se tiver. Exatamente. Eu acho que isso que é bom, isso que a gente recebe, esse retorno que eu acho gostoso.
Ser chamada de mãe. Ser chamada de mãe. Gente, eu cheguei e Eu falei tenho um pra monte ela, de filho. eu falei, me dá um abraço que eu sou carente de mãe. Dentro do abraço dela, a gente não entra, a gente se aninha, né? Dentro do abraço, dentro do amor, dentro do carinho de vocês, a gente se aninha. Dentro do espaço de vocês, a gente se aninha. Então, eu acho que se era isso que vocês queriam pregar, eu posso dizer para vocês que tudo está aqui. E eu acho que não caí aqui de paraquedas, não. Eu não caí. Somos muito, nós somos Caiu, não. muito. Agora eu quero ver todos os seus vídeos. E a gente soma. Você falou uma palavra que eu uso muito. Somou muito. Eu digo assim, se você não puder chegar num lugar e deixar algo de melhor para aquele lugar, se você não conseguir pelo menos mudar alguma coisinha para deixar aquele lugar melhor, você não sai feliz. Você não sabe, e não é assim, olha, eu vou chegar lá, vou mudar aquele banquinho dela lá, vai ficar pra cá, vai ficar bonito. Não é. É aquele banquinho, ele tem função ali, dá pra ele ir lá, você quer ir lá, você tá vendo lá. E pra vocês, vai ter sentido aquele banquinho, vai estar ali? Vai. Você já somou. Né? Que nem eu cheguei e falei assim, essa tábua, ela não é muito pesada ficar ali embaixo? E o que você me respondeu? Sempre tem um espaço para algo novo aqui. Né? Sempre tem espaço para uma nova ideia. Uma nova ideia. A gente guardava ali, de repente, a nova ideia pode ser boa. Pode ser boa, pode ser que seja menos pesada para pegar ali embaixo, né? Então eu acho assim, é um espaço de cura realmente, pessoal, é um espaço de cura, é um espaço de muito respeito, como vocês viram ao longo do vídeo, a preocupação deles em primeiro ser terapeutas, né? Da pessoa, do externo, de tudo que é ali, receber, jogar no sofá, desabar, chorar, e eles com aquela confiança, vocês vão sair daqui nossos filhos. E eu acho que é um pouco isso que a gente sente quando a gente entra aqui. Eu não sabia onde eu via, só me falavam, tem que conhecer a Elza e o Paulo, tem que conhecer a Elza e o Paulo, e eu fiquei, bom, tem que conhecer a Elza e o Paulo. Quando eu cheguei ali, eu sempre, em qualquer lugar, conhecendo ou não conhecendo, eu chego brincando, falando alguma coisa, para já ir. Eu fui uma pessoa que bati muito na porta dos outros para pegar comida. Então, se eu não chegasse assim, quebrando um pouquinho, assim, sabe? E trazendo harmonia e brincando, parece que não sou eu. E essa menina me recebeu com um abraço que eu me aninhei dentro dela e falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com esses dois. E também, essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu andei, há muito tempo eu ouço falar de ayahuasca, eu ouço falar do daime, e eu ouço falar tudo quanto é tipo de coisa, mas eu nunca estive num lugar aonde se tem, aonde se faz. Hoje, se alguém me perguntar, eu vou dizer, eu conheço Elza e Paulo, eu conheço o espaço deles, eu conheço a preocupação que eles têm para isso. E se é isso mesmo que você precisa fazer, que é isso que você quer fazer, aqui está o local para isso. Então, a minha preocupação foi fundada em cima de uma crítica minha, que isso não seja feito assim de qualquer maneira, de que sai batendo tambor, que não tenho nada contra isso, é xamânico, tá? É um ritual xamânico, é assim mesmo que é feito o negócio. Mas que a minha crítica era, quando a pessoa sair dali e tudo foi feito em tribo, como é que vai ser a vida dela depois, né? E isso foi o que eles disseram aqui, né? Que tem que ter o desenvolvimento da pessoa, a pessoa querer entrar, querer sair, querer perpetuar o que foi saído ali para ela e que foi acolhido por eles, mas o que eu mais gostei foi essa preocupação deles estarem os dois sozinhos, né? Os dois cuidando de alguém que vem sozinho ou que vem num casal, máximo isso. Então eu achei assim que fica mais interessante porque eu acho que a erva, o chá é potente. Poderoso. É poderoso, né? É poderoso. Então, se não tiver pessoas capacitadas para acudir, para estar ali, o chá, ele vai fazer o trabalho dele. Ele vai fazer o trabalho dele. Se a pessoa, de repente, sai dali mais perturbada do que aconteceu, do que outra coisa, né? Então, acho que não cumpriu a sua função. Eu acho que o mais importante é a liberdade que a gente dá para a pessoa de querer aprofundar o tanto que ela quiser. Se ela não quiser aprofundar, não tem problema. Nós não temos
Ela não tem que tomar aquela dose, passar por aquilo. Chegou lá e não arrependeu, não tem problema. Ninguém tem que sair daqui com experiências maravilhosas, ninguém tem que sair daqui pagar alguma coisa por isso. Então nós não temos que mostrar serviço, não fica a cargo da pessoa. Você quer aprofundar mais um pouco? Então vamos aprofundar. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui para servir. Né? E ancorando. E o que eu mais gostei foi o exemplo que eu vi deles. Então, eles não são pessoas que dizem que fazem, eles são pessoas que vivem, né? Vivem o Daime, que vivem o amor aqui, né? E a gente vê isso neles. E não vê que eles estão fazendo mal para ninguém, não estão fazendo mal para eles e estão muito bem nas escolhas que eles fizeram, né? Então era isso que eu queria trazer um pouco para vocês, para dizer assim, se alguém quer tomar a decisão de, sei lá, ir para esse lado, que pelo menos a informação fique para vocês, dada pelas melhores pessoas que eu, em cima da meu ponto crítico, né, que era como é que vai ser feito isso daí, eu encontrei. Então eu encontrei as melhores, ao meu ver, as melhores pessoas que poderiam falar disso daí, devido ao respeito que eles têm pelo processo, pelo desenvolvimento do outro e sobretudo pelo ritual também. Então, olha, vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer. Fica o meu carinho, muito obrigado, fica meu carinho muito grande, viu? Muito grande mesmo para vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Senta o dedão no like aí. É o momento de vocês fazerem a gratidão de vocês, compartilharem essas palavras de amor e de carinho. Quem se tiver interesse ou não no Daime, entenda uma coisa. Toda a nossa conversa aqui foi de amor, foi de carinho que a gente deixa para o mundo. Ninguém está associando necessariamente o amor, a felicidade das pessoas a um ritual. A gente está dizendo que através desses rituais eles conseguiram chegar a ser as pessoas que eles chegaram, tá bom? Então sempre dá um like aí. Beijo pra vocês fiquem todos bonitinhos, arrumadinhos, ajeitadinhos e a gente se vê, a gente se fala e é em breve. Fica meu beijo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado. Gente, essa menina, ela é séria.